vi vários dos seus textos, aliás, aquele de transição justa e energética, eu acho que tem que ser espalhado por aí. Assim, a gente fez um programa aqui só sobre isso, com mineração e petróleo, né? E aí a primeira coisa que a gente baniu daqui foi dizer que existia energia limpa, porque é uma conversa para boi dormir, né? E eu acho que esse texto seu faz uma síntese muito boa para as pessoas começarem a fazer esse debate, como ele deve ser feito, né? Problematizando a questão da grande desigualdade social que a gente vive. E aí eu vi que você está criticando, metendo a lenha na gestão do Prats e dando dados, né? Trazendo a questão que a gente virou, ao invés de aproveitar tudo que a gente está conseguindo extrair de pré-sal e transformar isso em derivado, a gente está vendendo óleo cru, né, como uma grande colônia, dando lucro aí para a Rússia continuar com seu expansionismo ali, não deixar a OTAN chegar. Enfim, você fala muito também da concentração de dividendos, né? Mostra que ainda está enorme, gigante. Na análise do Mahatma, a gente também viu isso. Então, a minha pergunta para você vai partir das refinarias, porque a gente ainda tem uma refinaria, o dado que o Mahatma trouxe para a gente, que 264 ativos foram vendidos da Petrobras nesse período todo. Tem coisas absurdas, que é vender, para mim, a marca BR é uma das coisas mais absurdas que possa ter existido, né, nesse processo de privatização e de privataria, porque quem comprou a BR deu calote na Americana, minha gente. É uma loucura. O que esse povo é pesado, barra pesado. Então, eu queria conversar um pouquinho a partir do refino, que eu acho que ele é bastante importante. A gente privatizou 3 grandes refinarias, privatizamos a nossa primeira refinaria. É um tapa na nossa cara, né? Quando a gente vê o que foi feito com a Landulfo Alves. E como é que a gente reverte isso? Por quê? Eu estou pensando aqui em várias questões. Qual o caminho disso? Porque eu acho que aqui todo mundo quer que essas refinarias voltem para a gente. Recompra. Eu vi, por exemplo, o caso da Lubinor, gente. Para mim, aquilo é um escândalo. É um escândalo que querem fazer com a Lubinor. E a gente viu que não foi parado o processo, né? Como é que a gente interrompe isso e muda, né, essa quadra histórica? Então, quero ouvir um pouco o Felipe, que vem escrevendo incansavelmente sobre isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo o público que também está nos ouvindo. Boa noite, Maria Flor, os nossos aqui companheiros que estão no debate. Peço desculpas que eu só pude chegar mais tarde um pouquinho do que vocês, vi uma parte do que vocês falaram aqui no bastidor, depois entrei, mas assim, então não vou assim fazer muito diagnóstico, né? Vamos direto para as propostas, né? O que eu tenho escrito, quer dizer, não é nada diferente do que eu vinha escrevendo, especialmente muito a partir de 2015, quando eu assumi a presidência da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Então, na verdade, o conteúdo do que eu tenho escrito pode até, claro, com o tempo você evolui, você traz mais dados, você aperfeiçoa o trabalho de investigação, diagnóstico, de propostas. Claro que existe uma evolução natural, mas não existe uma mudança de postura política, de avaliação técnica da situação. A postura é exatamente a mesma. Então, com relação à administração do Jean Paul Prats, também não tem nada de pessoal contra ele, apesar de que antes dele ser nomeado, eu fiz um artigo revelando o histórico do Jean Paul Prats na indústria do petróleo, porque para a maioria das pessoas, inclusive entre os petroleiros, conhecia o Jean Paul Prats como senador do PT, né, mas não conhecia o histórico dele de quase 30 anos como empresário privado ligado à consultoria, prestando consultoria e incentivando a participação das multinacionais estrangeiras no mercado brasileiro, né, defendendo a quebra do monopólio, defendendo o regime de concessão, que a gente sabe que é altamente lesivo aos interesses nacionais, né, defendendo a diminuição da participação relativa da Petrobras em todas as esferas do setor, né? Então, antes dele tomar posse, eu fiz esse artigo que é Jean Paul Prats revelado, que, na verdade, ele foi feito, inclusive, com um levantamento bibliotecário, né? Um levantamento a partir
da Biblioteca Nacional, a partir dos arquivos digitais da Biblioteca Nacional. Então, está todo referenciado em cima de artigos que ele escreveu, em cima de entrevistas que ele deu, né? Mas, de qualquer forma, ali mesmo nesse artigo eu digo, se ele for nomeado, porque eu fiz esse artigo antes da nomeação, se ele for nomeado, nós vamos passar a analisar não apenas o histórico até aqui, mas o que ele vai fazer a partir da nomeação como presidente da Petrobras. Não só o que vai fazer, como o que não vai fazer. Porque quando você não faz alguma coisa, você também está sendo ativo em não fazer, né? Então, essa é a nossa principal crítica. O quanto ele tem sido ativo, a direção da Petrobras como um todo, né? O quanto ela tem sido ativa em não fazer, em não tomar as medidas que são necessárias. Então, vamos começar pelo lado positivo. Qual foi o lado positivo? Foi a interrupção do desmonte da Petrobras, da privatização da Petrobras, que era uma estratégia antinacional que veio de fora, não foi nenhuma criação original de brasileiro, isso veio um projeto que veio de fora do país para cá, cujo objetivo final era a privatização da Petrobras o mais rápido possível. Então, para isso, você privatizava os ativos parte a parte, com o Supremo com tudo, inclusive com o Supremo participando, né, e dizendo que era legal algo que é absurdo, né, que é a criação de subsidiárias com a intenção única e exclusiva de vender ativos. Inclusive a forma como esses ativos foram privatizados. Por exemplo, a transportadora ANTS, Nova Transportadora do Sudeste, ela foi vendida por um preço equivalente a 20 meses de pagamento de aluguel da Petrobras para a concessionária, para Brookfield, que comprou essa malha de gasodutos. A TAG não foi tão absurdo assim, mas também foi tão absurdo quanto, né? A BR Distribuidora vendeu as ações na Bolsa, transferiu o controle e não cobrou pela transferência do controle, vendeu como se fosse uma mera venda no balcão da B3, né? E além da transferência do nome Petrobras e da marca BR, também é algo absurdo e inaceitável, né? A venda das 3 refinarias, né, cuja principal e maior é a refinaria da Bahia, mas também a de Manaus e a do Rio Grande do Norte. Então, tudo isso vinha sendo feito e foi interrompido. Agora, isso foi o lado positivo. Qual é o lado negativo? Que a gente vem observando nesses 8 meses, né? O lado negativo é que não tem sido tomada nenhuma medida para reverter essas privatizações, para apurar as responsabilidades dentro da Petrobras. Porque houve pessoas dentro da Petrobras que se responsabilizaram pela venda da ANTS nessas condições. Essas pessoas precisam ser investigadas, auditadas, todo esse processo, e essas pessoas precisam responder dentro da Petrobras e, eventualmente, fora da Petrobras, no âmbito também penal, no âmbito jurídico, no âmbito criminal e todos os âmbitos aí possíveis do direito, né? Então, a Petrobras precisa defender o seu patrimônio e fazer uma auditoria de como esse patrimônio foi alienado, apurar os responsáveis e, eventualmente, fazer, inclusive, acusações no âmbito criminal fora da Petrobras. Primeiro passo, auditoria. Segundo passo é partir para uma negociação direta com os compradores, colocando a realidade. Olha, vocês praticamente foram receptadores de uma mercadoria roubada, de um ativo roubado. Existem diversos meios pelos quais o Brasil está respaldado, em termos jurídicos, tanto na justiça brasileira quanto na justiça internacional, como demonstra o professor Gilberto Bercovitch e um colega seu da Universidade de São Paulo, num livro sobre a necessidade da reestatização dos ativos que têm sido privatizados no Brasil. Então, não existe nenhuma dificuldade no âmbito jurídico para que isso seja feito. O que tem que ser colocado é uma negociação, depois da auditoria, uma negociação direta com esses compradores, com esses receptadores, né? Vamos fazer também uma auditoria nas condições em que isso aconteceu e, se for o caso, né, pagar uma indenização, uma compensação pelo dispêndio que eles tiveram nesse período, desde que eles compraram, o período que eles passaram operando esses ativos, todos os resultados que eles auferiram com isso, e, eventualmente, se a conta for necessária, a Petrobras indeniza e recupera esses ativos. Isso é muito fácil de ser feito. A direção da Petrobras pode fazer isso com o pé nas costas, é uma decisão administrativa, e com o apoio do governo federal isso se torna ainda mais fácil, porque a Petrobras, eventualmente, como uma empresa estatal, com o apoio do governo, o governo tem diversos mecanismos para sensibilizar esses agentes privados que compraram os ativos da Petrobras nessas condições. Se não o faz, é porque não tem interesse político, não tem vontade política, não quer desafiar esses interesses privados do capital internacional e os interesses antinacionais no Brasil. Então, o primeiro ponto é esse. A necessidade de reestatização dos ativos que não está sendo feita. Se não faz a reestatização dos ativos, está sendo cúmplice da privatização. Quem enterra
existe, vamos fazer uma figura de retórica, uma metáfora, a pessoa que tem o trabalho digno de enterrar, mas aqui só fazendo uma comparação, né? Uma pessoa que enterra, que coloca, que mata, que enterra, que coloca no buraco, tem um papel de estar se livrando ali daquela pessoa, daquele corpo, daquele ser, né? Quem joga a pá de cal também participa do processo, né, de enterro do patrimônio público. Então, se a direção do Brasil atual, se o governo Lula, se a direção da Petrobras não reestatizar esses ativos agora, ela está jogando a pá de cal, está dificultando para o futuro que isso seja feito, porque isso tem que ser feito da forma mais rápida possível para que as consequências dessa privatização não se estabeleçam, né, não se tornem um fato concreto muito mais difícil de rever. Então, isso tem que ser feito rápido, né? Como poderia ter sido feito com a Vale do Rio Doce, né? Como poderia ter sido feito com o sistema Telebrás, por exemplo, né? E agora tem que ser feito com esses ativos da Petrobras. Então, é uma decisão política e urgente. Então, se não faz isso, está jogando a pá de cal no patrimônio público e é corresponsável pela alienação e pelo entreguismo, né? Então, é um segundo ponto. O terceiro ponto que a gente tem criticado são os investimentos, né? Os investimentos projetados para os próximos 5 anos são exatamente os mesmos do plano anterior do governo Bolsonaro. Um projeto de investir 75 a 78 bilhões de dólares em 5 anos, o que dá entre 15 e 16 bilhões de dólares por ano, isso é muito pouco perto do histórico realizado pela Petrobras. E não necessariamente será realizado, porque o que tem sido realizado nesses primeiros meses do governo Lula está ainda abaixo, né, desse patamar que se projeta para o futuro. Então, esse patamar que se projeta, ele é incerto. Se ele acontecer, ele ainda é baixo, um investimento muito baixo anual. Para vocês terem uma ideia, o investimento anual da Petrobras de 1965 até hoje é da ordem de 22, 23 bilhões de dólares em termos atualizados. Esse investimento que está projetado é entre 15 e 16, ou seja, muito menor do que o histórico de 65 para cá, né? O investimento que a Petrobras fez de 2009 a 2014 foi de 53 bilhões de dólares por ano, em termos atualizados, né? Então, para vocês terem uma ordem de grandeza, quanto o investimento que está projetado pela direção atual da Petrobras é relativamente baixo. Um outro ponto, investimento muito baixo e distribuição de dividendos trimestrais altíssimas e insustentáveis, né? Então, quando você reduz investimento para pagar alto dividendo, isso você está comprometendo o futuro da companhia, por isso que é insustentável. Se você compara o histórico da Petrobras de investimento e de distribuição de dividendos, você percebe que o que está sendo distribuído desde o governo anterior e passando por esse agora, esse início, né, nesses 2 trimestres, ele é insustentavelmente alto, comparando com o que a Petrobras fez. E se você compara com as principais companhias de petróleo, petrolíferas, com ações negociadas em bolsa, que tem os dados todos públicos e transparentes, você também percebe que a Petrobras está cometendo uma prática, assim, administrativa incomparável, inominável, de distribuição de dividendos muito altos em relação aos investimentos que têm sido feitos. Então, qual a consequência disso? A consequência disso é que você compromete a produção de petróleo futura, você compromete encontrar petróleo na medida que ele está sendo explorado, você compromete a agregação de valor ao petróleo com as atividades de refino, petroquímica, etc. Você compromete a participação da Petrobras nas outras atividades relacionadas à produção de energia, seja energia elétrica, seja energia potencialmente renovável, etc. Então, esses investimentos baixos, eles vão comprometer o futuro da Petrobras, né? A não recompra, não recuperação da BR Distribuidora, né, também é um absurdo completo, né? Isso tem que ser tudo apurado e revisto, etc., né? E são os principais pontos que a gente tem visto. Quais são as consequências dessas políticas, né? Esse artigo aí que eu falei do ciclo do tipo colonial é o que a gente vem observando e que, pelo visto, não está. Pelo visto, não. Pelos dados concretos dos últimos 6 meses, eu só analiso o dado público e trimestral, porque se não fechou o trimestre, não tem a documentação oficial, não tem os relatórios, não tem os documentos, não tem os dados oficiais, né? A minha análise não parte de declaração de diretor, declaração de presidente, né? Porque isso daí pode ser um momento pontual, um fato isolado, uma propaganda, um marketing. Eu analiso os relatórios da empresa trimestrais e outros dados de outras fontes, né? E, via de regra, também são trimestrais. Então, para os 2 primeiros trimestres desse ano, o que a gente vem observando é que a exportação de petróleo cru do Brasil bateu recorde, mais de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, o que representa 45% da produção nacional, sendo que mais de 60% por multinacional estrangeira.
né? Enquanto o Brasil exporta 600 mil barris por dia de derivados, né? E a participação dessa importação de derivados cada vez maior da Rússia, mas ainda muito relevante dos Estados Unidos. Antes era praticamente hegemônico dos Estados Unidos, tinha 80%. Agora os Estados Unidos está competindo com a Rússia, e a Rússia, nesse primeiro semestre de 2023, superou os Estados Unidos por pouco, mas superou com relação à importação que o Brasil vem fazendo de diesel. Para o primeiro semestre desse ano, o fator de utilização da Petrobras ainda foi relativamente baixo, 87%, né, para carga fresca, então 13% ainda ociosos. Se esse fator de utilização aumentar, chegar próximo ao que já foi, por exemplo, em 2014, a gente tem tudo para ter uma necessidade de importação cada vez menor, residual, né? E a importação pode ser feita pela Petrobras. Tá. Felipe, eu estou ouvindo você falar, falando, meu Deus, como seria maravilhoso se a gente pudesse, talvez com uma auditoria, conseguir reverter processos que de fato foram... Eu vejo as denúncias, por exemplo, que o Intercept do Demore fez, da Xisto, por exemplo, a gente fez um programa sobre isso, e a gente ainda não conseguiu reverter aquilo. Quando o Mahatma falou um pouco do contexto dos interesses do petróleo em nível estratégico global, a gente levou um golpe por causa da nossa riqueza, né? A gente levou um golpe porque a gente descobriu o pré-sal. A gente viu uma articulação do judiciário, do Congresso brasileiro, do FBI, né, de petroleiras internacionais, e a soberania popular foi jogada na nota do lixo por causa dessa riqueza, por causa deste ouro. Daí, eu te ouvindo, eu concordo 100% contigo, mas eu queria saber a viabilidade real disso, em termos da gente analisar esse contexto que a gente vive no Brasil. Hoje a gente julgou o primeiro destruidor, enfim, o primeiro criminoso, agora ele não é mais réu, ele já é criminoso, foi condenado, que invadiu, né, a sede dos três poderes, e a gente viu aí uma sequência que, se tivesse dado certo, a gente teria um atentado terrorista, aliás, com um caminhão de querosene. O que eu quero dizer nós temos como garantir, se o Lula chegar lá, ó, vai aí, faz auditoria, entendeu? Faz auditoria, eu quero tudo isso de volta. Existe, né, neste mundo que a gente vive, com este Congresso que a gente tem, com este judiciário que a gente tem, essa possibilidade, porque assim, eu acho que é um pouco da gente debater nas condições reais e concretas, né? É possível fazer? Eu acho que tem que fazer. O que a gente está vendo, por exemplo, na Xisto, ou o que está se fazendo na Lubnor, né? Você tem, por exemplo, ali, você tem um envolvimento real e concreto de deputados estaduais que estão tentando barrar e que estão entrando com ações na justiça. Não é só a luta dos trabalhadores. E mesmo assim, o processo tem curso. Então, eu queria... Na verdade, eu estou jogando para geral, tá, gente? Não é só para o Felipe, não. Da gente pensar um pouco se é real. Eu concordo, Felipe, eu leio seus textos e falo, olha, eu estou indignada da gente estar virando essa colônia, cacete. Eu quero... Pô, a gente tem o pré-sal, caramba. Mas aí, concretamente, como é que a gente não viabiliza, torna isso real? É essa a minha grande questão. Você acha que a gente tem condições políticas de fazer isso, Felipe? De todo dia... Teve uma tragédia no Rio Grande do Sul, e aí, no WhatsApp da vida, dizia que o Lula mandou abrir a represa para afogar a galera. É esta a realidade concreta que a gente está vivendo. A gente está lidando com gente que não está brincando. Um monte de gente acredita, Fran, o pior é isso, né? Não, é uma loucura. E aí as pessoas vão para a rede falar nisso, e você tem um Alexandre Garcia que usa a TV para fazer isso. Então, assim, a minha pergunta é essa, minha gente, estou jogando para geral. O Felipe tem todo o direito de
de replicar, porque eu provoquei ele, mas eu queria ouvir também o Mahatma e o Clovelmar. Pô, Maria Flor, é o seguinte, a condição política ela tem que ser criada, né? A condição política ela não vem pela natureza, né? Não é igual vai choveu, fez sol, ventou. Não é uma condição que vem pela natureza. Você olha a previsão do tempo e veja, olha, não temos condições políticas. A natureza não está nos oferecendo condições políticas. Não é assim, não é a natureza que cria a condição política. Quem cria a condição política são os homens, tá? E quando um governo é eleito, especialmente no início, ainda tem capital político, o governo federal ele tem que definir prioridades. Né? Tem que definir prioridades e tem que executar da forma mais rápida possível aquelas suas prioridades, porque com o tempo é natural que haja desgaste, que haja disputa, e o seu capital político pode ficar comprometido, pode ter menos assim, margem de manobra para fazer o que é importante. Então, a condição política é criada pelas pessoas, especialmente pelos líderes. A liderança política é quem catalisa, é quem concentra a força da maioria. Uma maioria dispersa, desorganizada, sem liderança, tem uma energia, mas é uma energia de baixa capacidade de realizar trabalho, fazendo assim um paralelo. É uma energia dispersa, é uma energia que não consegue transformar nada. Você pode ter a maioria da população, você defendendo a maioria da população, 99,9% dos brasileiros, você defende o interesse deles, mas se eles estão desmobilizados, dispersos, não tem uma liderança política capaz de catalisar, capaz de concentrar todo esse interesse, toda essa força, e colocar isso num ponto como se fosse uma espada, como se fosse um tiro, como se fosse algo que pudesse dilacerar o seu inimigo de classe, a partir da força, do interesse da grande maioria dos brasileiros. Se você não tem isso, você não consegue fazer transformação nenhuma, você vai ficar simplesmente fazendo mudança cosmética, tá certo? E isso só leva cada vez mais um desapontamento com a política, um afastamento das pessoas em relação à política, uma percepção que não faz diferença ir votar, não faz diferença nada, você fica descrente, você acha que a democracia é algo, o que aliás muitas vezes que é realmente, né, é algo que se dá em disputas palacianas, né, é um acordo que se dá entre as classes dominantes, né, entre frações dos trabalhadores que têm privilégios e os grandes capitalistas, né, da burguesia nacional e estrangeira, né, sacando os recursos naturais na velocidade que bem entendem, levando tudo, deixando migalhas e deixando o país numa condição miserável, um país riquíssimo como o Brasil. Então, tudo isso é inaceitável. Então, o que a gente precisa é de um político que seja capaz de criar as condições políticas, capaz de concentrar toda essa energia, que é a energia do interesse da maioria, colocar as suas prioridades e explicar para o povo, explicar para as pessoas, olha, isso daqui é muito importante, por isso, por aquilo outro. Vou enfrentar dificuldades, mas preciso de apoio dos petroleiros, preciso de apoio de todos os trabalhadores organizados, desorganizados. Estou defendendo o interesse nacional, o interesse seu, o interesse da sua família, o interesse dos seus vizinhos, o interesse dos seus filhos, o interesse das futuras gerações. Daqui a pouco não vai ter mais Brasil, então estão levando tudo. Então, e evitar ficar se submetendo a divisões por questões superficiais. A gente tem que colocar o interesse nacional, o interesse da maioria acima de tudo. E, com isso, conseguir ter as pautas que sejam pautas agregadoras, pautas unificadoras. Que, sem dúvida, essas pautas que eu estou defendendo aqui são pautas que interessam a 99,9% dos brasileiros. Quem efetivamente deve se opor a elas são 0,1% dos brasileiros e os estrangeiros que estão levando esse recurso daqui. E a gente tem condição de enfrentar, mas tem que ter uma liderança capaz de criar condição política de enfrentar e catalisar e concentrar o interesse popular. Mahatma e Clovelmar. Gente, a gente está quase chegando no final do nosso programa e eu não fiz um debate que eu queria fazer, mas já vou convidar vocês para o próximo, para a gente discutir a transição energética com um programa que o Lula... Porque, assim, a minha grande questão é o que é estratégico? O que é estratégico? O Lula está priorizando isso como estratégia? Então, assim, eu vou deixar no ar, porque a gente não vai conseguir discutir isso. E aí eu passo para a gente fazer um novo programa sobre isso, que eu acho que é importante. Mahatma, que ficou quietinho desde quando terminou a primeira fala, depois Clovelmar. Bom, Flor, eu achei... bom, mais uma vez agradecer o convite. É um prazer estar aqui dividindo a mesa virtual, a sala virtual, a tela, com o Teseu, com o Felipe, Clovelmar, com você, Flor.
Eu acho que o Felipe, o Cloviomar, o Teseu trouxeram questões que mobilizam e são de natureza quase que exclusivamente política. A gente entende que existem instituições, instrumentos que regulam e mobilizam os atores de maneiras diferentes. Eu acho que o judiciário é uma forma de fazer a disputa, a governança interna da Petrobras é uma forma de fazer a disputa, a ação e mobilização sindical é outra forma de fazer a disputa, e a disputa no âmbito do governo federal também. Então, acho que são várias camadas dessa disputa interna à empresa, interna ao movimento sindical, interna ao governo, interna ao Congresso Nacional e fora do país, que dão uma complexidade muito grande e que revelam, eu acho, e evidenciam, como o Cloviomar chamou a atenção, o caráter estratégico do setor energético para a gente pensar o futuro e o desenvolvimento nacional, seja do ponto de vista industrial, de inovação tecnológica, sobretudo, da soberania, que eu acho que é o ponto que o Felipe está querendo chamar a atenção, de criar condições para a gente fazer uma disputa sobre o controle do poder efetivo. E a Petrobras tem um papel central nisso, né? Então, à toa que é um dos principais objetos de desejo do capital, o controle da Petrobras, e está no centro de uma disputa que marcou, a gente viu, né? Fomos partícipes desse momento histórico e político que resultou num golpe de Estado e outras tentativas seguidas, né? Frustradas, mas tentativas que a gente tem que considerar e avaliar. Então, para mim, eu acho que isso reforça que a Petrobras é um objeto em disputa. Desde que foi criada, como chamou a atenção o Cloviomar, mas que hoje, mesmo com um governo de frente ampla, que tem um caráter muito mais democrático que o anterior, mas ainda vai exigir da classe de trabalhadores da FUP, dos pesquisadores, dos ativistas, dos militantes, dos acadêmicos, que se esforcem na construção de condições para a gente fazer essa disputa, seja para a reestatização de dos ativos que foram vendidos a preços mínimos nos últimos anos, seja pela cobrança efetiva de quem hoje ocupa a gestão da empresa para a revisão do seu plano estratégico, do seu plano de investimento, da sua política comercial, da sua política de remuneração. Eu acho que isso tudo são processos, nada se constrói de uma hora para outra. Eu acho que nada. Eu até, ouvindo o Felipe, fiquei pensando assim, quais serão essas lideranças que vão ter essa capacidade de mobilizar essas forças, porque a disputa é muito árdua. E eu acho que a gente, desde outubro de 2018, tem uma renovação, né, dos ares, tem uma oxigenada no ímpeto de luta e militância de vários grupos organizados no Brasil, que acreditam que a gente vive uma conjuntura de novas oportunidades. Eu acho que a gente vive uma conjuntura de disputas acirradas e que estão cada vez mais evidentes para grande parte da população brasileira. Eu acho que agora as pessoas estão enxergando de maneira mais clara o papel do judiciário na disputa política democrática, o papel do Congresso Nacional, o papel das lideranças partidárias e políticas, das lideranças dos movimentos sociais, dos próprios atores desorganizados que vão às ruas também e disputam isso, da imprensa. Eu acho que a gente revelou, eu acho que esse processo de disputa política no Brasil nos últimos anos ajudou a jogar luz em vários pontos que estavam obscuros. E eu acho que isso ajuda a gente a entender, mapear essa disputa, e transformar isso em luta, em força política, capaz de reverter esse processo. Eu sei que eu estou parecendo muito pessimista aqui na fala, mas eu acho que é uma tarefa muito difícil. Então, eu acho que pensar o futuro, o presente e o futuro da Petrobras é transformar a conjuntura e as condições políticas de disputa pelo poder numa oportunidade efetiva, não só no ponto do discurso. Eu acho que é isso que a FUP tem feito, é isso que o INEP, o DIEESE, a IPET têm ajudado na construção de subsídios para a gente fazer essa disputa com qualidade e
com embasamento técnico, político e jurídico sempre que preciso. Então, é isso, gente. Obrigado aí pelo espaço. E eu agradeço imensamente o trabalho que vocês estão fazendo, porque tem hora que parece que a gente chora sozinho, vendo a desgraceira toda. Aí fala, não, olha, tá aqui. Clovelmar, venha para a roda. Não, eu também gostei, estou gostando muito do debate. Acho que a conversa, acho que esse o tom da conversa é muito bom. Eu ia terminar falando isso, vou falar isso no início. De novo, queria agradecer a oportunidade de estar nessa conversa e acho que um papel importante que tem esse tipo de conversa, né? Discutir a Petrobras. Que acho que é isso, é trazer a Petrobras, tirar ela dessa coisa que existe em algum lugar no mundo que não é possível se encostar, para mais próxima do povo, mais próxima da gente, né? É uma empresa que pertence ao povo, tem essa história de construção, e é importante que as pessoas conheçam, não precisa conhecer tudo de petróleo, não precisa conhecer tudo de refino, não precisa, mas entender estrategicamente o papel de uma empresa estatal, não só a Petrobras, mas outras empresas, acho que isso ajuda também a entender. Eu estava aqui pensando com a fala do Felipe, e aí você trouxe para esse debate, Flor, Felipe tem esse papel, claro, né, pela EPET, assim como o Teseu, representar uma categoria, mas a Felipe também usa muito essa estratégia que a gente usa, o Diese usa, e que o INEP usa com uma Hartmann, é essa coisa de olhar os dados. Uhum. E o Felipe me falando, e aí vem na minha cabeça, assim, uma coisa que a gente sempre fala na FUP, e eu quero falar disso lá com vocês aqui, porque esse é o que eu faço, acompanhar a FUP, a pauta da FUP. A gente olha um filme a partir das fotos desse filme. O que a gente faz, quando a gente olha os resultados a cada 3 meses de uma empresa, ou de está acontecendo naquele setor, é para olhar, é para tentar entender o filme. O filme que é uma história, e que tem início, né? E a gente não sabe para onde vai. Mas a gente tenta olhar a partir dessas fotos. A cada 3 meses, a gente tem uma foto da Petrobras, daquele momento, nem tudo, porque nem tudo é público, e a gente olha para aquilo ali e tenta, bem, vamos lá, né? Politicamente, FUP, no meu caso, como é que a gente usa isso aqui, né? Esses são esses dados que a gente tem, consegue juntar. Bem, vamos lá. A situação dessa foto agora está assim, está assado, e esse é o caminho. Eu não vou, então, a partir das fotos, que a gente pode olhar o filme, que eu acho que eu nem me atrevo a fazer o debate político aqui, assim, de formação política do Brasil, mas eu queria trazer aqui 2 elementos para a gente pensar, a partir da fala que o Felipe falou. E aí, muito próximo daquilo que eu vivo na FUP, que eu acho que é isso também, acho que me deixa mais à vontade aqui. Primeiro, é a análise política que a FUP fez e vem fazendo desse momento que a gente está vivendo, ou seja, desses 9 meses de um novo governo. E eu acho que ali tem algumas pistas bem interessantes para a gente pensar. A primeira pista interessante para pensar isso é o seguinte: bem, esse governo que está aqui, que a gente está agora conversando abertamente, poderia não estar, é resultado de uma eleição que foi muito complicada. E que mostra que o Brasil é um país, parece polarizado. O Brasil não é unânime. Não é unânime. Nunca foi e agora se mostrou nada unânime. E a FUP entendeu isso, dizendo o seguinte: essa conjuntura política colocou um governo que ganhou por muito pouco. Essa acho que foi a margem de ganho de votos menor da história das disputas políticas. Então, se não foi, é uma das. Então, assim, mostra essa dificuldade. Segundo, a gente está vendo, o bolsonarismo não morreu. Terceiro, a formação desse Congresso, que a gente tem que lidar com ele, né, as escolhas políticas que esse Congresso, que o Judiciário, né, que a polícia vem adotando a partir dessas disputas políticas. Ou seja, a primeira lição que a FUP me deu, convivendo com eles, é o seguinte: bem, calma, vamos olhar para essa conjuntura a partir do que a gente tem, e o que a gente tem é um país em disputa, uma disputa pesada, muito pesada. Talvez a mais difícil que a gente já viveu até agora. Então, tomar decisão nesse governo, eu não estou no governo, não tenho a menor ideia do que está rolando nesse governo,
mas olhando para algumas fotos desse governo, eu tenho a sensação que a FUP acertou nessa análise, nesse momento, dizer o seguinte: o cenário não é um cenário fácil, é pós-tempestade. Eu falei isso nos congressos regionais dos petroleiros. Vocês têm ideia do que significa? Eu falava com eles. Vocês têm ideia de que, comparando, né, o Lula 1 com o Lula 3, vocês têm ideia do que significa não passar faixa? Tem ideia do que significa um presidente deixar a casa dele, ou o palácio, destruído? É um pouco isso. Ou seja, quando o Lula assume o governo pós-Fernando Henrique, tem a passagem da pasta e tem um governo funcionando. Quando o Lula assume em 2023 do Bolsonaro, está tudo destruído. A casa, o palácio destruído é um símbolo de que esse país está destruído. No lançamento do PAC, do novo PAC, eu estava presente, inclusive quero fazer aqui uma propaganda. O Diese acabou de soltar uma nota técnica sobre o PAC, o novo PAC, e eu ouvi isso lá e achei que foi bem interessante. É como se o governo começasse agora, em agosto, porque até agora o governo estava tentando se recolocar, se reconstruir. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria trazer aqui. O segundo elemento da foto que me ajuda, de novo, a FUP me ajuda com as fotos, a análise das fotos do filme, a olhar para a Petrobras, hoje. E eu acho que o Felipe trouxe algumas questões, que acho que tem algumas propostas que são boas, mas a gente tem que pensar em algumas questões. Primeiro, e a FUP está via, né, nos espaços que eu tenho acompanhado a FUP, na discussão do plano de negócios, que será lançado agora, né, porque até agora o que a gente teve foi um remendo do plano de negócios do governo Bolsonaro, da Petrobras, ou seja, o plano estratégico da Petrobras para frente, virá daqui a pouco. Então, o primeiro ponto, pensando na Petrobras, é o seguinte: a Petrobras, me parece que falta um projeto para a Petrobras, e a FUP tem dito isso. Falta um projeto claro. Se lá nos anos 60 o projeto, se na criação ela tinha um papel, nos anos 60 o projeto era ampliar o pós-parque de refino, nos anos 70 era descobrir petróleo em grande volume para a gente se posicionar estrategicamente com relação ao petróleo no país. Se nos anos 90 o projeto foi vender a empresa, se nos anos 2003, 2005 era descoberta, tornar possível o pré-sal. Né? Isso são projetos muito claros. Nesse momento, o que eu estou achando, e a FUP tem mostrado isso para a gente, é que falta um projeto. Esse debate sobre transição energética na Petrobras não está claro ainda. É muito recente. E, então, o primeiro ponto é esse, falta um projeto claro. E quando vem o projeto, vem os investimentos. Então, queria discutir um pouco isso depois. Né? Segundo, de novo, a experiência da FUP me mostrou, além do projeto, falta reconstruir a Petrobras, literalmente. Só para ter uma ideia, a gente está discutindo agora, o Teseu acompanha a mesa de negociação do acordo coletivo. Está faltando gente no RH. Os caras, a nova direção da pasta que o Tomasquim assumiu, não tem gente, não tem trabalhador dentro da Petrobras para tocar as coisas. Ou seja, o desastre foi tão grande que passa pelas vendas, mas também foi do corpo técnico. Perderam os quadros. Então, tem um momento de reconstrução que está demorando. Acho que deveria já estar recontratando. Mas isso é um cenário da foto. É um detalhe da foto que a gente tem que olhar. Segundo, terceiro já, tem muito bolsonarista na Petrobras. Teseu pode falar aqui horas sobre isso. A disputa que eu falei dentro da empresa, as disputas colocadas na Petrobras, passa pela gestão de que gestão ela vai adotar. E assim, eu não vivo, mas eu imagino as disputas políticas pesadíssimas dentro dessa empresa por uma gestão bolsonarista. Eu escuto muito nos grupos da FUP, dos sindicatos, é isso. Aqui ainda tem uma gestão bolsonarista, que tem um projeto claro, contrário ao governo atual. Então, tem esse elemento da foto que a gente tem que olhar. Quarto elemento, aí tem muito a ver com os movimentos sociais e também e o Teseu está aqui para ouvir isso também. Assim, é importante perceber. Precisa mobilizar a categoria, precisa mobilizar os trabalhadores. Eles estão lá esperando que o governo Lula vai salvar a pátria. Talvez não salve. E aí?
qual é a sua independência, né? Como trabalhador, como dirigente sindical, para poder tocar um projeto, né? Então, assim, falta mobilizar a categoria, mas também é uma categoria mobilizada, porque não adianta o Teseu ficar berrando que não é isso que vai mobilizar a categoria no aeroporto. Ele sabe disso, ele precisa de uma categoria também que se mobilizar. Então, não tem essa foto do cenário agora, não tem para a gente uma categoria mobilizada ainda. Virá. E, por fim, para fechar, por isso que eu acho que esse programa foi muito bom, e a gente tem que fazer isso, é um esforço muito grande de fazer, trazer a Petrobras para o povo. Para o povo, assim, para o povo sentir a Petrobras, de verdade. Não só quando vou num posto de gasolina, ou quando vejo uma notícia de jornal, não só isso, mas trazer a Petrobras para o nosso dia a dia, do dia a dia da população. Acho que o programa aqui acho que é bom por isso, nesse sentido. E acho que isso falta também, nessa foto atual. Se a gente volta e a gente consegue olhar nos momentos históricos dessa empresa, talvez, só na criação dela que a população brasileira foi realmente mobilizada para defender alguma coisa que não existia ainda, que era a criação da Petrobras. Depois, a empresa foi ganhando vida própria e se afastando. Então, a gente precisa recolocar, precisa puxar de volta. Isso aí é uma tarefa dificílima. A gente nunca fez isso. É dificílima. Para fechar mesmo como exemplo, hoje, um diretor da FUP mandou uma foto, isso para mim foi simbólico assim. Mandou uma foto de uma foto que ele tirou na mesa onde Getúlio Vargas assinou a criação da Petrobras. Aí ele falou, que legal, eu estou aqui na mesa onde Getúlio Vargas assinou a criação da Petrobras em 53. Aí alguém perguntou assim, mas essa mesa está onde? Aí ele disse, está aqui do lado da mesa, do lado do gabinete da presidência da Petrobras e tal. Aí eu falei, caraca, olha o tamanho do absurdo, né? Essa mesa tinha que estar na rua. Essa mesa tinha que estar num lugar público para as pessoas saberem que aquela mesa ali assinou a criação de uma empresa como a Petrobras. Ou seja, a gente precisa fazer esses movimentos, né? Então, assim, queria fechar de novo, agradecer o convite e dar os parabéns pelo programa, porque acho que é muito boa essa tentativa de aproximar a Petrobras do povo brasileiro. Acho que precisa fazer isso. Cloviomar, Mahatma, Felipe, vocês vão voltar aqui várias vezes, porque nosso foco aqui é debater isso para as pessoas compreenderem, gente. Esse ano, nas últimas 6 semanas, o diesel aumentou. A gente precisa discutir sobre isso, né? As pessoas precisam compreender que tem outras saídas. Então, esse programa é feito para isso, para a gente pautar aquilo que é essencial à nossa vida. Felipe, eu vou te dar 10 minutinhos estourando, porque afinal ela me mata. Começa o próximo programa e ainda tem o Teseu para fechar. Tá, não, tranquilo. Era só para, assim, antes do Felipe, até fazer algumas perguntas, que eu gosto de ouvir o Felipe, porque traz uma visão, assim, bem diferente do que a gente entende, né, de forma de governo e, enfim, como funciona a estrutura de poder do país, né, assim, bem diferente mesmo, assim, ele falando, assim, a questão do governo ter vontade de fazer isso, assim, e a impressão que a gente tem, assim, Felipe, na FUP, ela é bem diferente, assim, é bem mais próxima dessa questão mesmo da forma como o Congresso lidar ali, que, sem dúvida, a gente, no golpe da Dilma, a gente viu isso, né, o parlamentarismo modo ativado no Brasil, né, e assim, mesmo depois de tudo que a gente passou, a sua posição, assim, a sua colocação, ela é sempre nesse sentido de que falta vontade política de fazer, assim. E assim, a Fru até colocou, né, a pergunta bem no ar em relação a isso, de seria exequível, não seria exequível fazer isso, como seria exequível, e a nossa percepção, ela é assim, muito mais próxima da luta de classe raiz mesmo, ali, marxista, que ou o trabalhador está ali o tempo inteiro mobilizando, organizando a categoria e botando, falando, é isso que a gente quer aqui, não vemos como fazer isso na canetada, assim, em resumo é isso, né, até essa criação do ambiente que você fala político e tal, ela não seria, na nossa visão, assim, não seria tão simples. Eu queria que você aprofundasse um pouco para eu tentar entender mesmo
como é que você acha que seria uma construção como essa, sabe? Porque fica muito deslocado da realidade que a gente vê na prática, assim, tanto na ponta, assim, você é funcionário da Ativa e tem contato com vários colegas que vivem o sofrimento mesmo da transferência abusiva, do assédio que aconteceu, e dessa disputa que é feita dentro da Petrobras, né? Gestores que, mesmo no governo Bolsonaro, conseguiram manter ali, que foram poucos, por sinal, uma linha mínima de respeito aos trabalhadores, e a grande massa que aproveitou o estouro da boiada e fez o que fez na nossa empresa, enfim, com desrespeito aos trabalhadores, assédio e todo absurdo que nós vivemos e sofremos junto com os trabalhadores nos últimos tempos. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, assim, aí depois eu falo também um pouco mais sobre alguns assuntos que o Omar Hashman e Cloviomar e você abordaram para a gente tentar fechar. Obrigado, Teseu. Obrigado pela pergunta. Muito boa. Eu vejo assim, a solução, a gente não vai resolver esse problema pela base, a gente não vai resolver esse problema com os sindicatos, com a EPET, mobilizando os trabalhadores e dando assim, uma mensagem que eles vão, meu Deus, percebi a luz, recebi a informação que faltava, e a partir de agora eu vou, por minha conta e risco, fazer isso acontecer. Não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, é um fenômeno dialético, é um fenômeno que você tem que fazer isso constantemente, você tem que oferecer as informações, oferecer o argumento, oferecer o diagnóstico, oferecer a solução, tanto para os trabalhadores da Petrobras quanto para os brasileiros de uma forma geral. E, em especial, aqueles que são formadores de opinião, aqueles que têm mais tempo para ler, aqueles que têm mais tempo para poder entender e se inteirar dos problemas nacionais, são as pessoas que estão mais sensíveis e têm mais condições assim, de vida, né, de disponibilidade de tempo, de preocupação, de poder priorizar, pensar o Brasil, porque a maioria dos brasileiros não tem esse tempo para fazer isso, eles estão preocupados com demandas muito mais urgentes. Então, a gente precisa levar essa informação, esse diagnóstico, essas propostas, explicando por que é importante todos esses temas que a gente está tratando aqui, para sensibilizar a população, em especial os formadores de opinião, e também os trabalhadores da Petrobras, em especial, né, sobre esse fato. Mas, assim, isso, por si só, é um trabalho que tem que ser feito, mas não vai dar a solução. A solução parte da gente ter uma liderança que esteja afinada com os nossos interesses. Porque, como eu disse, quem vai concentrar a força da maioria é uma liderança, é um líder que é capaz de usar essa força da maioria e interagir com a maioria e impor o interesse da maioria a essa minoria, que é a classe dominante, a classe poderosa, que há muito tempo se aproveita dos recursos brasileiros, sem deixando migalhas para o Brasil. Então, isso é claro que isso daí não é assim, ou tudo ou nada, etc. Mas existem coisas muito simples, que eu vou dizer aqui, inclusive que eu não citei até agora, que são medidas administrativas da Petrobras, que não passam por essa disputa, né? São coisas mais simples. A mudança da política de preços é uma questão administrativa da Petrobras. A Petrobras mudou o nome da política, mas não mudou a política. A política de preços da Petrobras continua igual. Como a gente vai fazer a reconexão, né, da Petrobras com o povo brasileiro, né, nesse governo, se a política de preços que o povo brasileiro está sentindo no lombo só mudou de nome e o preço continua igual? Fica difícil reconciliar o povo brasileiro com a Petrobras. Existe uma boa parte da população brasileira que associa a Petrobras àqueles problemas de corrupção, a problemas revelados pela Lava Jato, a propaganda feita pela Globo, o hiperdimensionamento da corrupção, como se a corrupção fosse o maior problema do Brasil. Existe gente sensível a isso, e é compreensível. Mas agora, você tem que levar à população uma experiência de vida que mostre por que pode mudar. E se a política de preços pode mudar por uma decisão administrativa, por que não muda? Isso não depende do Congresso, não depende de correlação de força, não depende de TCU, não depende de STF, não depende de nada. Isso é uma decisão administrativa da direção da Petrobras, é claro que obedecendo uma direção do governo, porque a direção da Petrobras só faz o que o governo está de acordo, porque quem manda na Petrobras é o governo, né? Então, não mudar apenas o nome, mudar o conteúdo e passar a praticar preços mais baixos. E mudar e mostrar para a população, quer dizer, não basta praticar preços mais baixos, tem que mudar, mostrar para a população, olha como esse governo é diferente. Olha por que passamos a praticar preços justos, preços competitivos. Recuperamos o mercado da Petrobras, deslocamos os importadores. O residual que precisa importar, quem importa somos nós. Se nós não tivéssemos assumido a Petrobras, vocês estariam pagando tanto, vocês estão pagando tanto agora. Então, a política de comunicação que deixe claro que mudou. Mas não, o que está acontecendo é marketing, propaganda.
muda o nome da política, mas a política no conteúdo continua igual. Começa a falar de transição energética, de verde, combustível do futuro. E a população, o que é isso? Isso tudo é propaganda. Isso é diversionismo. Isso é entreguismo camuflado de verde. Todo mundo sabe, quem estuda o assunto sabe, que esses combustíveis ditos renováveis não são renováveis, dependem dos fósseis para serem produzidos, para serem mantidos. A energia eólica é uma energia intermitente, não é uma energia firme, depende de outras fontes para complementar. É cheio de subsídios, tem uma série de vantagens, coloca primeiro na rede, né? Você produz a intermitente, a eólica ou a solar, ela entra primeiro na rede, e o produtor da energia firme, seja nuclear, seja termoelétrica, seja hidrelétrica, ou todas as demais só entram depois. Então, vamos falar sério sobre energia potencialmente renovável, vamos falar sério sobre transição energética. Então, naquele artigo que eu escrevi, porque virou mote agora da Petrobras, transição energética justa, né? Virou um panfleto aí, uma bandeira. Então eu comecei a pensar, o que é transição energética justa? Vamos falar de verdade o que é isso? Não é só propaganda de dizer, apresentar aí um plano de investir em energia eólica. Todo mundo que conhece o assunto e analisa seriamente entende as limitações da energia eólica, sabe quanto ela pode participar relativamente, sabe os subsídios que ela recebe. Por exemplo, a quantidade de cobre que precisa para produzir energia eólica offshore. Compara com a quantidade de cobre que você precisa, ou de concreto, ou de qualquer outro recurso que você precisa de uma turbina de geração de energia a gás natural. Você vai perceber a diferença, você vai perceber o quanto não renovável é essa energia eólica offshore. Na verdade, mas tem gente ganhando. Tem multinacional estrangeira vendendo projeto, tem multinacional estrangeira interessada em vender turbina, necessária em construir parques eólicos aqui e acolá. Mas quem vai pagar a energia mais cara é a população. Aí, quando a população estiver pagando a energia mais cara, ela vai estar afinada com a Petrobras? Como é que a gente vai trazer a população a sentir que a Petrobras é dela, se a Petrobras só esfola a população, distribui dividendos multibilionários, insustentáveis, maior que qualquer outra empresa, e na hora de ter o preço da energia, tanto dos combustíveis quanto da energia elétrica, energia, seja lá qual for, vai vir muito mais caro na conta das pessoas, e não mudou, esse governo não mudou. Então, não tem como reconexão possível assim. A reconexão tem que ser em base concreta. Tem que mudar a vida das pessoas e explicar. Eu mudei a sua vida, nós mudamos a sua vida, nós somos uma liderança, nós somos uma direção, a direção da Petrobras está mudando a sua política e isso tem essas consequências. Olha como era diferente do que está sendo agora. Não é isso que está acontecendo. Então não tem reconexão possível assim. Reconexão no mundo etéreo, no mundo imaterial, no mundo das narrativas. Narrativa todo lado tem. Você constrói narrativa aqui, o Bolsonaro constrói narrativa lá. O que tem que construir é o mundo real, que não depende de narrativa, né? Depende do fato concreto, do diagnóstico concreto, do argumento forte, do argumento que seja defensável. Acho que é isso que a gente precisa. Fico à disposição aí de vocês para outras conversas, para não ter tomado muito tempo. Um abraço. Felipe, eu te agradeço. E eu realmente vou dar mais 5 minutinhos para o Teseu encerrar, porque a Sinara come o nosso fígado. A gente já está entrando no horário dela. E eu já vou me despedir agradecendo demais ao Felipe, ao Clovilmar, ao Mahatma. Adorei a conversa, gente. E acho realmente que a gente tem muita coisa ainda para discutir. Mas eu tô mais tendendo a acreditar, com essa minha ponta de esperança e enxergar um pouquinho que a gente pode sair desse buraco, que o Clovilmar diz, olha, e o Mahatma também busca isso. Qual é o plano estratégico desta empresa? A gente ainda não viu nessa gestão. Todos aqui estão de acordo. A gente não viu. Então, assim, eu estou esperando muito isso, até para a gente poder fazer esse debate sobre esse plano estratégico. Mas, enquanto isso, vamos produzindo dados e vamos dialogando com a população brasileira, porque a Petrobras, ela é efetivamente estratégica para esse país virar uma nação livre, independente, soberana. Sem ela, a gente não vai conseguir chegar aí. Então, agradeço imensamente vocês terem topado essa conversa. Achei que ela foi muito produtiva. Teseu, encerra o programa. Tá, não, Fro. Assim, colocar, acho que algumas observações, né? A gente tem um diagnóstico em relação à Petrobras que a gente acredita muito parecida, né? Com o que o Felipe coloca, assim. Denunciamos, né? Eu mesmo, pessoalmente, tenho processos e mais processos em meu nome, porque era ação civil pública, e aí ficou alguns em meu nome, alguns em nome do Zé Maria, alguns em nome do David, alguns em nome
contra a privatização da RLAN, contra a privatização da Lubinol, contra a privatização disso, daquilo, aquilo outro. Processos 1000, que a nossa conselheira, né, a Rosângela, tem encampado também administrativos na empresa, nessa linha que o Felipe, inclusive, sugere de auditorias, com denúncias, com TCU, com AGU, e que são órgãos, como eu disse, né, eles, infelizmente, em sua grande maioria, estão entranhados por gente que não é do nosso campo, que é do capital, que vai defender lá o acionista, que vai defender os minoritários. Então, e quando a gente fala a questão da mobilização da massa, né, e aí eu concordo também com o Felipe, mas a gente tem que transformar o discurso em ações práticas, né? Isso a gente tentou muito fazer, Felipe, na FUP, e foi uma política mesmo da FUP, institucional, e o Sindipetro-NF, até por ser o sindicato que tem uma condição financeira mais robusta, foi o sindicato que mais fez isso, né, a nível local, aqui no estado do Rio de Janeiro, você com certeza viu e acompanhou, o Sindipetro-RJ a gente viu que fez alguns, Litoral Paulista também, que é um grande sindicato, fez alguns, o Sindipetro-Bahia fez alguns. A denúncia do PPI era a questão do preço justo do gás, a gente ia para as favelas, para as comunidades, e isso rodou o Brasil inteiro, onde a gente chega no Brasil, a nível de movimento sindical, seja na CUT, seja na Força Sindical, seja na CGT, na UGT, as pessoas reconhecem a gente por esse trabalho, por essa denúncia, por essa construção que foi feita de tentativa de mobilização e conscientização da massa em relação a isso. Então, as ações que a gente... eu tenho muita tranquilidade de dizer que a gente tentou e tenta e vai continuar tentando fazer com que essas ações do projeto de Brasil, e não só de Petrobras, mas soberania energética, a gente vai continuar tentando fazer, né? Porque realmente não é simples, não é... E aí, assim, eu tenho discordância imensa que é numa canetada que vai resolver o PPI. O PPI tem muito dinheiro envolvido para muita gente importante. Então, não é uma canetada que vai resolver. Você mexe com muita gente poderosa e a gente sabe o que a gente poderosa tem por trás, seja nos acionistas minoritários, seja nos acionistas que estão indicados pelo Ministério de Minas e Energia, seja nos acionistas que estão indicados pelo Lula. Tem muita gente sendo impactada com isso. Então, quem me dera que fosse tão simples assim de resolver problemas tão grandes, tão sérios, e que a gente defende a fundo uma mudança drástica, né, em relação à política de preços, que com certeza é extremamente injusta, continua extremamente injusta, e a gente continua batendo e debatendo sobre esse assunto, porque essa política ela tem que mudar, essa política de preços. E, naturalmente, os dividendos, eu vou para finalizar aqui, Fro, a gente teve uma vitória, eu diria, simbolicamente muito grande nos últimos dias, que finalmente a diretoria da Petrobras, depois de quase diretoria nova, tomou posse, sei lá, em abril, maio, nem sei mais, mas sei lá, depois de 5, 6 meses de nova diretoria da Petrobras, o novo conselho, acho que tem 3, 4 meses, somente agora a gente conseguiu retornar com o plano de saúde para os novos contratos ainda, para os trabalhadores terceirizados da Petrobras. Era um escárnio a Petrobras distribuir 210 bilhões de reais de dividendos, sendo que desse valor, 40% ia para os acionistas estrangeiros, e simplesmente o trabalhador que gera essa riqueza não ter sequer o plano de saúde. Recebi dezenas de ligações. Teseu, pelo amor de Deus, fala aí para a empresa, para tirar o meu plano de saúde, dar para o meu filho, dar para minha esposa que é doente, que tem um câncer, que tem não sei o quê. E isso era uma das maiores angústias que a gente tinha. Só agora os novos contratos vão começar a vir. Contratos que foram fechados no mês passado, por exemplo, eles são contratos que, infelizmente, ainda vêm sem um plano de saúde. E a gente tem apertado a nova gestão da empresa, tentando negociar e colocando e tal, para colocar aditivos de contrato para que os trabalhadores que hoje são terceirizados da Petrobras nos contratos anteriores, eles tenham essa justiça, essa reparação histórica. Então, são pontos 1000 que faltam para a gente evoluir, e a gente acredita fielmente que sem a mobilização da categoria isso não é possível. Então, deixo aqui alguns pontos de concordância, muitos de concordância, acho que muito mais de concordância em relação ao projeto que a gente acredita de Petrobras, mas na forma de resolver os problemas, eu penso diferente, com todo o carinho e respeito ao Felipe, da forma de construir. Agradeço demais, viu, Felipe? Foi muito bom ter te ouvido. Cloviomar, a gente está sempre junto, o Mahatma também.
E a Fro é essa querida que constrói esse programa com muita garra. Aqui, esse programa, inclusive, é uma das ferramentas que a gente pensou e apoia e financia mensalmente nessa construção de mudança de mentalidade da massa, né? Então, é isso. Deixo um abraço carinhoso a todo mundo que ficou aqui até esse horário ouvindo a gente. Mais de quase 600 pessoas até agora ouvindo o nosso debate e tentando entender um pouco mais esse tema tão complexo que é o setor petróleo e a Petrobras que a gente acredita. Um beijo, pessoal. Obrigado. Beijo, pessoal. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada, Gui, aí nos bastidores. Teseu, toca a porrada na mesa de negociação, porque esse negócio tem que mudar. Tchau, minha gente. A gente volta a debater isso logo, logo. Tchau, tchau, pessoal.